bem-vindos a essa casa de amor. Seja todo bem-vindo os encarnados e os desencarnados também. Hoje nós vamos falar sobre a lei de semeadura e colheita, que é da carta 2, página 95 a 99. Nós estamos finalizando o estudo da carta 2 nesse momento, e onde falaremos dessa lei de semeadura e colheita, que nada mais é que a lei de ação e reação, ou seja, é a lei de retorno de tudo que a nossa mente produz e emana, porque nós sabemos que a nossa mente é que comanda a nossa vida, a nossa personalidade, tudo vem da mente. E o que a mente produz, ela emana. E tudo que é emanado da mente, chega uma hora que ele volta para o seu local de origem. Ele volta em retorno de tudo aquilo que foi emanado. Então, nós precisamos nos policiar, vigiar nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é energia pura. E essa energia, ela plasma no universo. E chega uma hora que traz esse retorno para nós. E de acordo com a emanação desse pensamento, bom ou ruim, as consequências, elas vêm de acordo com a sua emanação. Mas de acordo com o nosso despertar da consciência, essa lei ela pode alvorecer em nós a evolução, o brilho da evolução, onde nós podemos enxergar em nossa volta toda a escassez ou abundância que nos rodeia. E nós temos que prestar atenção em nossa volta, como se fosse um compromisso que nós temos de ficar alerta a essas leis. Então, quando nós percebemos alguma coisa de escassez em nossa volta, a gente não pode fazer de conta que não está enxergando, que não está vendo aquilo que está passando. É como se a gente estivesse pondo em prática o nosso egoísmo, consagrando o nosso egoísmo, na verdade, e a nossa incapacidade de reconhecer, inclusive, que somos todos iguais, que nós podemos passar por tudo aquilo que o nosso irmão está passando e que nós estamos sujeitos às mesmas vicissitudes da vida. Quando nós fechamos os olhos para esses acontecimentos, inclusive as necessidades do próximo, nós estamos nos distanciando do Pai. Nós vamos perdendo a nossa conexão e vamos entrando numa escuridão mental. E o que acontece? Nós vamos atraindo sempre coisas negativas, como a doença, os conflitos, as depressões, as raivas. Então, tudo aquilo que vem como consequência da nossa ignorância em torno do assunto. O fazer de conta que não está vendo, que não está percebendo. Então, tudo isso nós vamos atraindo essa falta de conexão com o Pai e nos trazendo esse retorno, que é a verdadeira lei do retorno. Então, nós não podemos fechar os olhos para a necessidade do próximo, porque esse distanciamento do Pai nos deixa fora de conexão com os nossos propósitos, porque nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, e sem essa conexão, tudo vai se tornando escuro, difícil, vai se tornando assim, mais longe de se concretizar em nós. E isso acontece para o nosso despertar, o despertar da consciência,
para que nós possamos ter visão em nossa volta de toda aquela escassez, de toda a abundância. Então, nós temos, através desse retorno, dessa lei, nós temos a oportunidade de despertar em nós condições de aflorar certas virtudes que estamos precisando, porque tudo acontece sempre com um bom propósito, mesmo que seja alguma coisa que a gente não deseja, mas ele vem para atender um propósito, que é o despertar, principalmente da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento. E se fizermos pessoas assim, sem entender essas coisas em nossa volta, tudo vai ficando mais distante, vai ficando mais dificultoso. E quando Jesus fala, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você, é, na verdade, uma maneira para que a gente possa se colocar sempre no lugar do outro. Porque nós somos todos iguais. Nós somos sujeitos a todas as mudanças da vida. E se a gente não se coloca no lugar do outro, nós nos achamos superiores a ele. Achamos que estamos blindados. E, na verdade, essa maneira de pensar é que faz com que tudo seja atraído na medida certa para que a gente possa compreender a nossa atitude em relação ao outro. E quando ele fala, quando recusam algo às pessoas, quando a gente recusa a servir, por exemplo, a gente não percebe, mas a gente enrijece a nossa mente, o nosso corpo, para se proteger daquela obrigação de fazer algo que a gente não queira fazer. Mas a gente não percebe também que a gente tensiona o Pai. Além de tensionar a mente e o corpo, a gente tensiona também o Pai, porque ele não pode fazer o trabalho amoroso. E daí aparecem as doenças. O que nós temos que entender com essa lei de semeadura e colheita, nós temos que abrir o nosso coração e ter responsabilidade com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa conduta, porque assim nós vamos atraindo um retorno bom, iluminado e que nos traz prosperidade e crescimento espiritual. E aí ele cita o exemplo daquele que estava com frio, precisando de uma manta, aquele frio extremo, e que muitas pessoas passavam e fazia de conta que não estava vendo, não se tocava com aquela necessidade do outro. E ele chama atenção para que, se a gente oferecer uma manta, oferecer a túnica de uma maneira alegre de servir, o retorno logo virão, porque nós seremos recompensados pelo Pai, que logo fará retornar de uma maneira surpreendente tudo aquilo que a gente ofereceu ao outro. Porque quando nós acolhemos o nosso irmão com alegria, com o prazer de estar servindo, de estar melhorando a sua qualidade naquele momento, se fizermos isso com amor, com consciência, nós estamos atraindo os benefícios do Pai amoroso em nós, que faz vir, a gente não sabe de onde, mas de repente aparece sempre o retorno de tudo aquilo. E às vezes de uma maneira bem mais abundante do que aquela que a gente ofereceu. Mas se, no entanto,
a gente entregar aquela manta e continuar a caminhada resmungando, e aí, e agora o que que eu faço? Vão rir de mim porque agora eu vou passar frio no lugar do outro. Que bobo que eu fui. Agora como é que eu vou me sentir? E quando eu chegar em casa, a minha esposa vai falar o quê? Então, quando temos esse tipo de pensamento, é uma maneira de atrair a escassez para nós. Que ninguém sabe o dia de amanhã. Se teremos um trabalho digno para nos sustentar, se teremos condições para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa família. Porque, na verdade, nós estamos criando as circunstâncias do amanhã. Seria o retorno daquele pensamento de arrependimento de ter feito aquilo, que poderia ficar sem aquele frio naquele momento. E aí o retorno é sempre de acordo com o nosso pensamento emanado, com aquele sentimento que nós direcionamos naquela ação. E a gente precisa entender que o Pai sempre derrama bênçãos sobre nós. É a dádiva do alimento, do vestuário, da habitação, dos amigos. Ele sempre está conosco, mas desde que estejamos com a mente e o coração limpo e em contato com Ele. E esse contato se faz através da oração sincera, dos bons hábitos, da conduta e do amor ao próximo. Então, nós não podemos esquecer em nossa volta o que está acontecendo. Se pudermos fazer alguma coisa para aliviar a condição do nosso próximo, vamos fazer, porque nós sabemos que o retorno é sempre bom. E aquela prosperidade em nós, ela vem em abundância, é a nossa elevação espiritual. E se ainda duvidam da ação do Pai em nós, nós podemos olhar em nossa volta a sua criação, olhando em nossa volta e analisando a natureza, essa natureza que nos serve, essa natureza que está em nós, suprindo todas as nossas necessidades, tanto física como espiritual, sentimental, moral. Nós precisamos sempre da natureza como incentivo, porque ela está ali sempre ao nosso lado, nos servindo. Vejamos as flores, por exemplo, com as suas cores, os seus perfumes, a sua beleza peculiar. Quem seria capaz de tão grande proeza? O homem? Não, isso é obra do Pai. Observemos os animais, a sua individualidade, as águas que seguem seu curso, as plantas de todo o universo. E aí eu lembro que muita gente tem o hábito de alimentar os animais por fruta, os passarinhos, porque sente a presença dele ali como um incentivo, alegra o seu ambiente, alegra a sua mente, o seu coração. Não que o passarinho, qualquer ave, precise da ajuda do homem para sobreviver, que ela tem a natureza a seu favor, todo aquele espaço onde ela pode procurar o seu alimento. Mas é uma maneira do homem expressar sua admiração e o seu amor pelo seu irmãozinho, que é as aves, são as aves, é o passarinho que vai ali alimentar. Muitos deles alimentam na própria mão do homem.
e aquilo é gratificante, porque o homem sente que ele está fazendo algo bom, que ele está servindo, que ele está atendendo às necessidades do irmãozinho, mas em compensação, o irmãozinho está lhe transmitindo alegria, bem-estar, companheirismo, confiança, inclusive. E quando nós cuidamos carinhosamente da natureza, estamos sendo gratos por fazer parte desse universo e saber conviver harmoniosamente com todos os nossos irmãos que colaboram com nossa sobrevivência. Porque se a gente analisar bem, nós precisamos da natureza, principalmente para respirar um ar mais puro, para que os nossos olhos alcancem certa beleza que faz bem para o nosso interior, para o nosso coração, aguça a nossa sensibilidade. Tudo isso é obra do Pai. E a gente tem que acreditar que o Pai está conosco, está ao nosso lado. Basta que observemos toda essa natureza que nos serve, inclusive. E Jesus diz ainda: cuidem da sua família, do seu vizinho e do seu próximo, como de vocês mesmos. Isso aí é uma maneira de dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Embora seja difícil, mas esse amor não é dizer que temos que chegar no nosso irmão, abraçar, beijar, se expressar de uma maneira efusiva. Não, é atender, inclusive, às necessidades do próximo, tanto material como espiritual, sentimental, moral. E muitas vezes a gente passa em algum lugar no farol e encontra, às vezes até criança, pedindo, e bate aquela dúvida em nós. Seria bom que desse alguma coisa, que alimentasse esse hábito de pedir? Será que nós estaríamos incentivando essa criança ao ganho fácil, a pedir? E muitos de nós trazemos uma conclusão em torno disso. É polêmico, mas eu lembro do Chico, quando ele falava, que ele foi questionado. Ele falou que ele fazia parte dele. O que a pessoa ia fazer depois era problema de cada um. Então, a gente sabe que a gente não pode mudar o universo, mudar o mundo, mas que a gente tenha consciência da necessidade, principalmente de alimentar o nosso próximo, porque talvez ali aquela fome obriga a necessidade de se alimentar, obriga os pais a mandar aquela criança para o farol. Não podemos julgar, não podemos nos recusar, mas entender, ter compreensão em torno do assunto. Então, Jesus pede para que a gente harmonize os nossos dias com a oração da gratidão, porque a própria vida, ela tem que ser olhada com gratidão, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo de crescer e de evoluir. Porque cada um que aqui chega traz uma missão. Às vezes é uma missão mais definida, mas na maioria das vezes a missão é crescer e evoluir. E nós temos que cuidar dessa parte, porque a gente não sabe o momento de sair desse planeta e ir embora desse planeta. E temos que adquirir certas virtudes para que nos ajude nessa caminhada, nessa volta. Aí ele pede para a gente buscar se alinhar
com a energia da cura, acreditando no poder do Pai, que é a fonte de toda a saúde. Porque se a gente tem nossas enfermidades e olhar para o Pai e pedir a cura, conforme Jesus falou, não podemos ter dúvida. Nós temos que acreditar que a nossa oração está chegando ao Pai e que Ele é todo poder e bondade e que Ele é o Pai saúde. Então vamos pedir para quem? Então vamos fazer isso nas nossas orações, nas nossas meditações. Vamos abrindo o nosso coração com o Pai, nos tornando grato pela vida, pela natureza, por poder enxergar as faltas, a escassez do nosso próximo e de ter a consciência aberta para atender no que for preciso, no que for possível, que a gente sinta-se disposto, predisposto a ajudar o nosso próximo, olhando ele como uma extensão de nós mesmos. E que Deus, nosso Pai, nesse momento, através do estudo dessa carta, nos traga sempre a conscientização de que devemos crescer e evoluir, porque essa é a nossa missão.